Queridos irmãos, a paz, que a preciosa paz esteja sobre as suas vidas. Eu quero transmitir uma mensagem, quero falar sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja. Mas quando se fala sua igreja, não está dando nome aqui de nenhum ministério. A igreja do Senhor Jesus são pessoas que deram crédito à sua palavra, deram crédito à pregação do evangelho, como diz lá no livro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente, posso dizer, dei crédito à pregação da palavra de Deus. E a boa e poderosa mão do Senhor se manifestou na minha vida. Hoje estou grato a Deus por grandes coisas que ao longo do tempo Ele tem feito na minha vida. Sabemos de uma coisa, o mundo está indo de mal a pior. Agora a moda é o bebê reborn, que está dando aí o que falar. Mas note uma coisa, de tempo em tempo alguma coisa aparece na mídia e os seres humanos parece que vão nas ondas que a mídia apresenta. Mas a palavra de Deus é fiel e pura, ela permanece firme. Devemos nos assegurar da palavra de Deus, devemos aplicar o nosso coração nos conselhos sagrados. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu quero falar sobre o poderoso sinal que está para acontecer. Não sabemos o dia e a hora. Não falta nenhum sinal para isso acontecer, porque é iminente. Eu acredito que o primeiro sinal para o arrebatamento acontecer, isso aconteceu lá em 14 de maio de 1948. Eu acredito que ali seja o primeiro sinal. A igreja do Senhor Jesus está guardada. Ela está santificada pela sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando estava orando em João capítulo 17, ele disse: Pai, eu quero que aonde eu esteja, eles estejam comigo, para que veja a glória que tu me deste. O Senhor Jesus estava orando ali pelos seus discípulos, mas também ele orou pelos outros, inclusive por mim e por você, quando ele disse: Pai, eu não oro apenas por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele já estava orando por mim e por você. Vemos hoje, pela palavra de Deus, que em todas as partes do mundo tem servos e servas de Deus, pois a Bíblia diz que Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está rompendo em fé. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Está prevalecendo, sim, contra ministérios, contra organizações, mas contra o organismo vivo, não. O organismo vivo é vencedor.
E a Bíblia diz que somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Jesus Cristo, sabendo das dores, angústias e aflições e perseguições que o seu povo, que a sua igreja iria passar ao longo do tempo, ele já os advertiu lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejai vós também. Ele já foi há 2000 anos atrás. Quero falar sobre um grande acontecimento que não foi revelado aos profetas. Este grande acontecimento veio ser revelado para o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, praticamente. Na realidade, o último foi João, lá da ilha de Patmos, mas o apóstolo Paulo era o seu contemporâneo. E para Paulo, vemos que Deus, em Cristo, entregou todo o ensino para a igreja, toda a educação espiritual para a igreja. E quanto à igreja, foi revelado a ele, ao apóstolo Paulo, o mistério. Quando ele disse lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 50, ele diz: agora digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele estava falando do corpo. Eis que vos digo um mistério, na realidade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ele disse, no momento, num abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados e estaremos para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Note que ele se incluía como vivo no meio deles, quando ele disse nós que estaremos vivos. Mas ele e aqueles do seu tempo já passaram e estão mortos, aguardando este grande momento. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está hoje viva em toda a terra. Boa parte está morta, aguardando o arrebatamento, mas grande parte estão vivos, ativos, sobre toda a face da terra. E ele diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele estava falando do corpo material que é sujeito a dor, febres, a enfermidades, as mais diversas. Mas chegará o dia em que o corpo se irá revestido da imortalidade e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso a palavra hoje está se cumprindo, quando diz lá, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Fomos perdoados, justificados, porque demos crédito à pregação do Evangelho, aceitando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Não somos perfeitos ainda,
mas servimos aquele que é perfeito. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está sobre o seu povo, que está sobre todo o mundo, sobre a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem nome. São pessoas que deram crédito à pregação do Evangelho. Ela está codificada na Bíblia pelo nome Filadélfia. E para esta igreja a porta da graça se abriu. E ele disse, tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Ao longo do tempo não tem sido fácil para a fiel igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: todos aqueles que querem viver piamente padecerão perseguição. Mas no fim da sua vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está preparado a coroa que me dará o justo juiz, a recompensa, o galardão. Esta recompensa está guardada nos céus para todos aqueles que um dia professaram a fé em Cristo e diariamente estão se esforçando para se manter de pé, sóbrios e vigilantes. Não tem sido muito fácil. Mas o Espírito Santo, Cicerone, aquele que ajuda a igreja a caminhar dia a dia, é ele o fiel guardador, é ele o fiel condutor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que servem a Deus têm motivos para confiar, para acreditar nas promessas da Bíblia Sagrada. Porque a nossa maior vitória, depois que aceitemos a Jesus, a nossa maior vitória será a transladação deste mundo para a glória de Deus, que em outras palavras chama-se harpazo, arrebatamento. Já temos na Bíblia Sagrada vários arrebatamentos. Praticamente 8 ou 9 arrebatamentos já aconteceram na Bíblia Sagrada. Teve um homem no Antigo Testamento, fiel a Deus, ele andou com Deus. E Deus, então, o arrebatou. O seu nome é Enoque. Está no livro de Gênesis, capítulo 5. O maior profeta do Velho Testamento, chamado Elias, que aplicou seu coração em obedecer a Deus, tornou ele amigo de Deus, fez proezas no seu tempo, e Deus então mandou ele a ungir outro para ficar no seu lugar, porque Deus iria tomá-lo desta terra. Deus iria arrebatá-lo. E os seus seguidores já começaram a saber sobre o arrebatamento de Elias. Por quê? Porque o Espírito que estava sobre Elias repousava também sobre muitos outros. E o Espírito Santo avisava. Eliseu, já sabendo disso, Elias então perguntou para ele: o que queres? E ele logo disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E isso aconteceu. Elias então foi tomado por Deus. Deus o arrebatou.
Moisés também fez um trabalho brilhante para Deus. O grande libertador Moisés no Velho Testamento. Deus agradou de tal forma que arrebatou também para si a Moisés. Debaixo do Velho Testamento, lá no fim do Velho Testamento, Jesus Cristo nasceu para fazer a transição do Velho Testamento para o Novo. Jesus veio cumprir vários protocolos, entre eles a lei e os profetas. Jesus Cristo foi perseguido e morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou 40 dias tratando das coisas de Deus. Ele então convidou o pessoal que estava lhe seguindo, os seus discípulos e muitos outros, para o Monte das Oliveiras, e ali ele se despediu deles. E Jesus então foi arrebatado. 2 anjos desceram e disseram: varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu, há de descer. Ele vai voltar. A fiel igreja do Senhor Jesus não está aguardando a sua segunda vinda. A fiel igreja está aguardando o arrebatamento. Note uma coisa: Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Moisés foi arrebatado, agora Jesus Cristo foi arrebatado. E no tempo do Senhor Jesus ali, Filipe foi arrebatado também do meio da cidade para o deserto para pregar o evangelho. O arrebatamento de Filipe foi horizontal. O arrebatamento de Enoque, de Elias, de Moisés e de Jesus foi vertical. Um dos grandes acontecimentos está para os nossos dias, que será o arrebatamento da igreja. Milhões de seres humanos, em um só momento, no abrir e fechar de olhos, serão arrebatados. É sobre este arrebatamento que o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, quando ele diz, em especial aqui, isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Está falando do corpo. Do tempo do Senhor Jesus até os nossos dias, milhões e milhões e milhões e milhões de servos e servas de Deus morreram crendo no Senhor Jesus, morreram aguardando o arrebatamento, morreram na esperança da glória de Deus. O Senhor Jesus não se esqueceu de nenhum deles. Vai arrebatar a todos, porque isso é promessa bíblica. Jesus Cristo disse para Marta e para Maria: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso é a realidade da palavra de Deus. Note uma coisa: milhões serão arrebatados, e nesse momento o mundo entrará em uma depressão terrível, em um caos sem precedente. O mundo ficará maluco. O espírito da loucura vai abravar sobre este mundo, porque o ser humano nunca viu outro ser humano sumir na sua frente. Vai ficar apenas as roupas. Este vai ser o grande sinal para o mundo do desaparecimento de milhões de seres humanos
que um dia deram crédito à pregação do Evangelho e serviram a Deus em novidade de vida, aguardando a bem-aventurança da Bíblia Sagrada. Olha o que vemos aqui. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Isto vai acontecer depois do arrebatamento. Porque o arrebatamento vai causar no mundo todo terríveis acontecimentos. Bilhões de carros batidos, trens, aviões caídos, milhões de seres humanos mortos dentro dos carros, milhões de seres humanos ainda vivos, mas acidentados dentro dos carros. O mundo vai entrar em desordem. Na área da tecnologia, vai entrar em bancarrota. Na área da saúde, vai entrar em bancarrota. Na área da segurança, vai entrar em bancarrota em todo mundo. Esse acontecimento vai quebrar as religiões. Todas as religiões vai ser quebrada. Os poderes do mundo vão ser quebrados no momento do arrebatamento. Então vejamos quantos arrebatamentos irão acontecer nas Escrituras Sagradas. O de Enoque, o de Elias, o de Moisés, o do Senhor Jesus, o de Felipe, o da igreja. O da igreja está exatamente 1 de Coríntios, capítulo 15, e verso 50, e tem vários outros lugares. Das duas testemunhas, Apocalipse, capítulo 11, dos 144 mil judeus solteiros que logo após o arrebatamento serão escolhidos por Deus e projetados para pregar o evangelho em todo o mundo. Eles serão arrebatados. Os anjos irão levá-los para Jerusalém para recepcionarem o Senhor Jesus em sua segunda vinda. Depois haverá também a ressurreição dos mortos, dos mártires. Mas aqui já é ressurreição, não é arrebatamento. Arrebatamento é para a igreja, as duas testemunhas, os 144 mil agora no fim dos tempos. Mas para os santos do Velho Testamento não é arrebatamento, é ressurreição, que vai acontecer no tocar da 7ª trombeta do Apocalipse. No tocar da 7ª trombeta do Apocalipse, o Senhor Jesus receberá de volta os reinos do mundo que Satanás tomou de Adão. Mas Deus cumprirá uma promessa que fez para o seu filho Jesus. Eis que te darei as nações por herança. Isso vai acontecer no tocar da 7ª trombeta. Então note quantos arrebatamentos já aconteceram e ainda vai acontecer. Os que já aconteceram foi o de Enoque, foi o de Elias, o de Moisés, o do Senhor Jesus, o de Felipe. Esses arrebatamentos já aconteceram. Mas os que faltam acontecer é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento das duas testemunhas e o arrebatamento dos 144 mil judeus. Ah, note uma coisa, Paulo também, no seu tempo, ele foi arrebatado em espírito e viu coisas maravilhosas que não é lícito falar aos seres humanos.
Ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos, se no espírito ou não, foi ao terceiro céu e viu coisas gloriosas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Aconteceu também com João na ilha de Pátimos. Ele foi arrebatado em espírito e Deus então mostrou os mistérios do Apocalipse para João. Mas note uma coisa: João escreveu, ele não entendeu na totalidade aquilo que ele escreveu. Por quê? Porque aquilo era para o último tempo, e o último tempo é esse. Deus está dando hoje a revelação do Apocalipse para o seu povo. O Apocalipse é um livro de revelação, um livro glorioso. E a Bíblia aconselha lermos, aplicar o nosso coração ali. Por quê? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Que Deus os abençoe. Dê seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens pregadas deste canal. Deus os abençoe.